Paz, irmãos. Eu não podia deixar de vir aqui à frente, né, e louvar o nome do Senhor por essa oportunidade que Ele me deu. E também agradecer aos irmãos por todas as orações que vocês me deram, o suporte que eu tive lá. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Primeiro eu vou falar um pouco do começo da experiência, né? Desde 2014, quando eu entrei no doutorado, teve a oportunidade, né, de fazer parte da pesquisa no exterior. E sobravam bolsas, né, bolsas de estudo para ir. Então, quando eu decidi aplicar para uma bolsa, cortaram os fundos, cortaram as bolsas. Aí, no ano seguinte, abriu novamente, né, e eu estava pedindo oração a alguns irmãos, a gente estava orando. Aí eu tentei novamente, não deu de novo, segunda bolsa. E aí eu já estava assim, não é a vontade do Senhor, eu não quero isso para mim. Se o Senhor fechou a porta 2 vezes, eu não vou tentar de novo. Só que, mesmo depois, com toda a crise, o fundo de financiamento que foi cortado, do nada abriram um novo edital com bolsas. E aí eu fiquei assim, eu não vou tentar de novo. O Senhor já falou duas vezes, já fechou a porta na minha cara, eu não vou querer insistir num negócio desse. Só que aí o Senhor foi falando através de algumas pessoas, né? Você tentou 2 vezes, você não vai tentar novamente e tal. E aí eu, pelo menos, comecei a considerar e orar para ver se eu deveria ou não tentar. E aí os irmãos também me ajudaram em oração. E eu percebi que o Senhor estava dando direção para que eu tentasse mais uma vez. Então eu tentei e depois de muitas incertezas, foi bem difícil, foi uma demora muito grande. O Senhor abençoou, eu consegui, né, a bolsa. E assim, o problema maior, né, que todo mundo achava que por causa da crise, seria o dinheiro. E ele nem foi o problema, porque o dinheiro foi a primeira coisa que eles depositaram. Mas a parte da documentação é que levou um bom tempo. E, assim, de não querer ir para querer ir a todo custo, foi muito, muito rápido. Então, eu percebi que eu já estava com o coração obstinado, os documentos não estavam vindo, estava várias coisas. E aí eu percebi, já estava assim com o Senhor. Senhor, eu não queria ir. O Senhor abriu de novo a porta. E aí, agora eu tentei. Aí, se o Senhor não me der isso, eu vou ficar muito chateada. Eu falei isso para o Senhor, porque a gente tem a liberdade de falar com o nosso Senhor o que a gente está sentindo. Mas eu sabia que o meu coração estava obstinado, eu sabia que isso era pecado. E graças ao Espírito Santo, eu também falei para o Senhor. Mas, Senhor, eu sei que isso está errado. Só que eu não consigo mudar. Não consigo mudar esse conceito, mas o Senhor pode. E aí eu pedi para o Senhor quebrar esse pensamento. E, irmãos, o Senhor só me fez uma pergunta. E se eu não estiver lá? Se eu não estiver lá? Aí eu falei, Senhor, então eu não quero ir não. Porque se o Senhor não estiver lá, eu não vou ter segurança, eu não vou ter paz. Então, Senhor, eu não quero mais ir. Se o Senhor não for, eu também... Se o Senhor não estiver lá, eu também não quero ir. E, irmãos, no dia que eu falei isso para o Senhor, nem foi com os lábios, foi uma oração interior com o Senhor. Todas as respostas, todos os documentos que eu precisava para dar entrada no visto e fazer as outras coisas, no mesmo dia eu recebi todos os e-mails, todas as respostas que precisavam. Aí eu falei, eu acho que o Senhor só queria que eu rendesse isso para ele dar. E depois, claro, a gente sempre tem alguma coisinha, né, depois para se preocupar. E aí eu já fiquei pensando, e aí, os irmãos, será que lá tem irmãos para reunir? Perguntei a alguns irmãos, perguntei para a MEC se te conhecia irmãos lá, perguntei para um irmão de Curitiba, que geralmente vai para lá, para os Estados Unidos, e acabou que ninguém conhecia ninguém em Iowa pessoalmente, nenhum irmão. E aí, um dos irmãos, MEC, me deu algumas dicas para procurar grupos de estudantes cristãos que se reuniam na universidade. Então, mas quando eu cheguei lá, o Senhor me cercou de irmãos. Eu aluguei o quarto de uma casa de uma amiga da minha orientadora, da minha supervisora de lá, né, americana. E quando eu cheguei na casa, tinha um quadro escrito assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí, pode ser cristã, mas pode ser religiosa também. Tinha o Salmo 23 na parede. Pode ser, vamos ver.
Aí eu pensei em pedir a senha do Wi-Fi, aí ela veio com a senha do Wi-Fi e o nome da rede era Jesus Salva, em inglês, né? Eu falei, não, ela é cristã, pelo amor de Deus, ela sabe que Jesus salva. Aí eu perguntei, o nome dela é até um nome cristão, Rachel, Raquel. Aí você é cristã? Eu sou. Ai, glória a Deus, gente, eu não acredito. Eu estava procurando irmãos para reunir, vim morar na casa de irmãos. E aí eu perguntei como ela conhecia a minha orientadora. E aí ela falou que minha orientadora também é cristã e elas reuniam juntas. E eu procurei um dos grupos, né, que o irmão tinha falado, só que eu mandei e-mail, porque eu tinha acabado de chegar na cidade, não sabia a localização das coisas direito, mas eu já tinha visto que tinha uma congregação bem perto de casa, assim, andando 5 minutos. Aí eu mandei e-mail para esse grupo de irmãos, eles não tinham me respondido ainda, e aí deu um domingo, eu fui lá visitar, no segundo domingo que eu estava em Iowa. Mas antes, o Senhor tinha me dado uma palavra, Romanos 12:16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E essa última frase causou muito impacto em mim. No inglês não seja sábio aos vossos próprios olhos, mas não seja sábio aos vossos próprios conceitos. Usa a palavra conceito. E aí eu fui visitar aqueles irmãos, né, de que se reúnem num sistema religioso. E aí cheguei, já fiquei assim, isso aqui eu acho que não devia ser assim. Aquilo ali acho que está errado, isso aqui, não sei não. Mas o Senhor também, pela misericórdia dele, colocou uma oração, né, no meu coração. Eu pedi ao Senhor que eu não visse os irmãos ali com os meus olhos e com os meus conceitos, mas que eu pudesse ver como o Senhor os via e o que o Senhor estava fazendo no meio deles. Aí, irmãos, eu pude ver o que o Senhor estava fazendo na vida daqueles irmãos. Eu pude ter comunhão com eles, eu pude ser encorajada a buscar o Senhor. E eu tive irmãos que eram também servos assim para mim. Quando eu precisava, eu preciso de carona para fazer compra no mercado. Sempre à disposição. Os irmãos, eu preciso de oração. Sempre à disposição. São irmãos muito amados que, assim, quando eu saí daqui foi muito difícil deixar os irmãos. O último domingo eu estava despedaçada. E, da mesma forma, agora eu pude sair de lá arrasada, por estar deixando os irmãos. E glória a Deus por isso, porque o corpo do Senhor é diverso e o Senhor está espalhado em toda a terra, né? A igreja está espalhada em toda a terra. Deixa eu tentar lembrar. Me avisa o tempo, por favor, meu irmão. Deixa eu faltar. Queria falar com os irmãos algumas liçõezinhas que o Senhor me ensinou, né? Eu espero ter aprendido, senão o Senhor vai ensinar de novo, né? Então, com essa questão da bolsa, né, eu pude aprender na prática que tudo é no tempo do Senhor e é quando Ele quer. Porque eu não decidi nem a data da minha viagem. Porque quando eu decidi acontecer alguma coisa, aí eu tive que mudar. E o Senhor preparou o tempo certo. Porque na data que eu estava pensando em ir, ainda era inverno. E o inverno lá chega a menos 32 graus. Eu ia sair de um verão de 30 graus para menos 30 graus. Então, quando eu cheguei lá, era primavera, tinha a temperatura mais ou menos, dava calor e às vezes fazia frio, era bem assim. Certo, deixa eu ver. Uma coisa também, se você coisa, irmãos. Uma coisa também, assim, porque eu já tive a experiência de sair de casa, porque eu fiz faculdade em outra cidade. Eu já tive a experiência de estar longe dos meus pais, da minha família, e não foi muito boa, porque eu estava fora do Senhor. Então, qualquer coisa que acontecia, qualquer problema, eu já queria voltar para casa, não aguentava nada e tal. E como eu tive essa experiência, eu queria muito ir para o exterior, mas eu estava com receio, porque eu não sabia como eu ia reagir. Mas, graças ao Senhor, no Senhor, a gente tem consolo, a gente tem conforto, e o Senhor nos conduz em tudo. Uma coisa que eu aprendi é que o Senhor é a nossa zona de conforto. O Senhor quer ser a nossa zona de conforto. Não são, é claro, os irmãos são muito importantes, e muitos irmãos foram importantes lá também, mesmo virtualmente. Mas o Senhor quer que a gente dependa dEle em tudo. E é muito bom depender do Senhor, porque o que o Senhor tem para nós é melhor do que a gente possa pensar, pedir e imaginar. Né? E eu pude experimentar disso durante esse tempo lá na viagem, quando não só a minha orientadora era cristã,
mas eu tinha irmãos também no laboratório, sabe? Então, isso também tornou tudo mais fácil, mais suave, né? Essa transição lá. Eu praticamente não tive fase de adaptação. E as pessoas falavam isso. Sério, você está aqui? Quando perguntavam, não, estou aqui há 4 meses. Sério, só 4 meses? Parece que você está aqui há anos. Porque parece que eu simplesmente cheguei lá e morei, não me adaptei. Mas isso por causa do Senhor. E o Senhor também deu oportunidade de conhecer outros lugares, né? Eu tinha até pedido ao Senhor, eu estou aqui, eu gostaria de conhecer, né, outras cidades também. Tem Chicago, que é ali pertinho e tal, mas ainda não pude ir. E uma vez, tinha umas pesquisadoras aqui do Brasil que foram para lá. E, numa quinta-feira, elas falaram, a gente alugou um carro, estamos indo amanhã para Chicago. Você não quer ir com a gente, não? Aí eu fiquei, meu Deus, amanhã? Porque uma coisa também que eu aprendi eu não sei, irmãos, eu gostaria que o Senhor fosse assim comigo, desse as regras direitinho e tal, e aí você vai por aqui, faz isso, faz aquilo, que assim é super cômodo, mas o Senhor me colocou em situações de que eu tinha que tomar a decisão por fé, de tipo, Senhor, eu vou fazer isso aqui, me confiando que o Senhor está comigo, mas eu sempre ficava assim tentando, e aí, Senhor, me dá uma resposta. Quando tem situações que a gente é pressionada a tomar uma decisão na lata, a gente precisa realmente estar sempre em comunhão com o Senhor. E aí eu lembrei, quando elas me perguntaram, né, se eu queria ir, eu falei, poxa, mas elas não são cristãs, Senhor, e aí e tal. Mas aí o Senhor me lembrou que eu tinha orado pedindo que uma viagem para Chicago. Aí eu fui com elas. E chegou lá, o Senhor abençoou, que elas não deixaram pagar hotel, não deixaram dividir o carro. Não deixaram, não, eu só quero a companhia de vocês, eu e mais outra aluna, não. E foi uma bênção, foi muito legal. O Senhor também abençoou com a oportunidade de ir para Nova York. Eu tinha achado uma passagem com meses de antecedência, assim, super barata, e eu fiquei assim, chamando umas amigas, irmãs em Cristo de lá, para ir comigo, né, que eu não queria ir sozinha e tal. Mas todas elas estavam ocupadas, fazendo doutorado também, tinha aula. Aí eu fiquei, poxa, Senhor, sozinha? E aí? Senhor, eu posso? Será que o Senhor deixa? Como é que é? Eu sei que quando eu finalmente decidi comprar a passagem estava mais barata ainda. Mas aí depois o Senhor colocou no meu coração de que eu não ia ficar sozinha lá em Nova York. E aí um dos irmãos do presbitério começou a conversar comigo, e eu falei, eu tenho que falar para os irmãos que eu vou para Nova York, eu preciso de cobertura. E aí eu falei, olha, eu comprei uma passagem, estou indo para Nova York tal mês. Ele, tá bom, eu conheço um irmão lá, a gente vai entrar em contato com os irmãos em Nova York para ver se pode hospedar você, porque eu ainda não tinha acabado de comprar passagem, eu não tinha procurado hospedagem. E aí, nisso, esse irmão também de Nova York demorou de dar resposta, eu já estava assim desanimada. Já estava olhando lugares para ficar em Nova York. Aí quando foi mas eu não fechei, porque eu fiquei assim, não, ainda vou esperar, Senhor, ainda estou esperando. E aí quando foi no outro dia, o irmão encaminhou um e-mail de uma irmã que o Senhor tinha providenciado a família para me receber lá. E assim, foi uma bênção também para Nova York. Conheci os irmãos lá, de ter comunhão com eles. Conheci o irmão Dana Condon. O irmão Stephen estava lá. Eu fiquei assim, eu não acredito, o irmão Stephen está aqui. Eu conheci o irmão Stephen. Mas existe uma coisa muito melhor do que conhecer o irmão Stephen, que é ter comunhão com o próprio Senhor e fazer o que a gente fez essa manhã, né? A gente poder se aproximar da mesa do Senhor, né? Isso é muito melhor. E, deixa eu ver... Tem tanta coisa para falar, mas aqui na frente eu já esqueci. Uma coisa também que o Senhor me ensinou lá, porque eu ficava às vezes muito preocupada, porque eu fui para fazer o doutorado e eu gastava muito tempo no laboratório, fazendo experimento. E aí, às vezes, o inimigo fica nos acusando, né? Eu ficava, Senhor, eu não tô orando a Bíblia por tanto tempo, não estou orando tanto e tal. E ficava meio incomodada. E eu conversei isso com um irmão, e um irmão me falou assim, Lara, você precisa ter uma visão renovada do que é servir ao Senhor. Porque para um cristão que se consagra ao Senhor, tudo que ele faz na vida dele é para o Senhor. Aí ele deu exemplo de José, que José foi para o Egito, ele estava trabalhando, mas aquilo trouxe glória para o Senhor. Aí deu exemplo de Paulo, que construía tendas. Aí eu fiquei assim, poxa, E aí a gente estava estudando com os irmãos na reunião,
a gente estava estudando o livro de Ruth. E aí, do nada, na mesma semana que esse irmão me falou isso, uma irmã fez assim, na hora do estudo. Sabe o que eu mais acho interessante no livro de Ruth? É que ela não foi com Noemi, assim, ela não foi direto para um templo, orar, ou ela não fez uma coisa sobrenatural ou espiritual, mas ela estava trabalhando e naquele trabalho o Senhor foi glorificado através da vida dela. Né? Claro que as coisas espirituais são importantes, orar, reunir, mas assim, o Senhor também quer se manifestar nas coisas práticas da nossa vida. Né? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará a sua vereda. Outra coisa também, deixa eu ver. Uma coisa, sim, e nessa mesma questão, quando eu estava com essas questões já, Senhor, eu não estou achando que eu estou bem, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que orar mais. Aí eu estava lendo um devocional de um irmão, T.L. Sparks, e ele tem uma frase mais ou menos assim, que não é um padrão a ser vivido, mas uma pessoa com quem se viver, né? Que às vezes a gente fica achando que, a gente não, eu estava pensando, né? Não, eu preciso ser assim, ou assado. A gente pensa que a vida cristã é por regras, é um estilo de vida, ou é uma busca por um sucesso espiritual. Mas a vida cristã é ter comunhão com o Senhor. Se trata de uma pessoa, não de regras, não de estilo de vida, mas de ter comunhão com o próprio Senhor. Eu acho que é isso. Amém. Outra coisa também, lembrei. Aqui, meu tempo acabou? Acabou, né? Só terminando de falar. Um tema recorrente que o Senhor me falou lá foi sobre meditação. Quando eu saí daqui, um irmão tinha falado, né, de quanto é importante nós meditarmos, né, termos um tempo com o Senhor, de meditação, que meditação é nós buscarmos o Senhor e deixar que o Senhor nos direcione em oração, né? Nós não termos um script, eu vou fazer isso, aquilo, mas ir diante do Senhor com humildade e pedir que o Senhor nos conduza em oração. E, engraçado, quando eu cheguei lá, eu fiz algumas aulas de inglês gratuitas que tinham, e o tema que uma das professoras estava tratando era meditação. E aí, com os irmãos, quando eu cheguei, o que eles estavam estudando era tipo... práticas de disciplinas espirituais, e uma delas, a que os irmãos estavam falando exatamente, era a meditação, né? E quanto também o Senhor se importa com isso. Eu percebi quanto o Senhor se importa com isso, porque em 3 lugares diferentes eu ouvi. Então, eu teria mais coisas para falar, mas amém. Acho que tá bom, irmãos. Obrigada pela paciência.